do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu fico feliz e honrado por estar aqui na frente, né, por poder ministrar a palavra mais uma vez ao coração de todos. Obrigado. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento, nós vamos orar antes da gente fazer a leitura. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez, Jesus, pela oportunidade de ser ferramenta do Senhor, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos, Senhor Jesus, que só chegaram aqui porque o Senhor permitiu que eles estivessem, Pai. Porque essa mensagem não é minha, mas é sua, Jesus, e vai tocar o meu coração e o coração deles. Eu tenho certeza, Jesus, que tudo que vai acontecer aqui vai acontecer da maneira que o Senhor planejou, da maneira que o Senhor sonhou, Pai. Eu me coloco diante do Senhor, eu me coloco aos seus pés, Pai, te pedindo, Espírito Santo de Deus, usa-me da maneira que o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Enquanto você vai encontrando aí, tá vendo? Chegou a toalhinha, ó. Obrigado. Enquanto você vai achando o livro de Ruth, porque não é um livro muito fácil, né? Muito comum, né? A gente não lê em cultos assim sempre. Eu quero passar dois recados. O primeiro é um agradecimento. Eu quero agradecer mais uma vez que nessa quinta-feira nós tivemos o culto dos juniores aqui. Foi algo maravilhoso, foi algo muito bom, né? Você que é junior que não esteve, você não sabe o que você perdeu, né? Então eu gostaria que você estivesse no próximo, né? Que você não perdesse, é algo muito bom. Deus fala através da vida das pessoas aqui, através das dinâmicas, através de tudo que é feito aqui nesse dia, né, voltado especificamente para os juniores. Então, se você não veio, venha no próximo, participe, porque vai ser bênção, eu tenho certeza. E o outro recado, eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse recado, porque ele é um pouquinho comprido e talvez você perca alguns detalhes dele. Em outubro, nós comemoramos o Dia das Crianças, né? E nós, do Ministério Infantil, do Geração Samuel, nós queremos fazer um investimento na vida das crianças para que o dia delas seja um dia diferente, seja um dia especial. Todos os anos a gente faz aqui na igreja alguma festinha, com algum tema, né? Procurando atender as crianças da nossa igreja. E esse ano nós queremos fazer algo diferente. Eu conversei com a Nath, com a minha esposa, passei o recado no grupo dos professores, eles concordaram. Então eu acho que é algo realmente de Deus. Esse ano nós não faremos aqui na igreja. Nós faremos esse evento lá no buffet Cabelinho de Anjo. Quem aqui conhece esse buffet lá em Rio Claro? É um buffet muito legal, tem muitos brinquedos, tem um espaço bem gostoso para eles brincarem. Então, nós gostaríamos de fazer esse investimento na vida deles, né? Porém, entendam esse recado. O Geração Samuel não tem um dinheiro suficiente para atender todas as crianças da nossa igreja. Nós já demos o sinal com as ofertas das crianças, nós já demos o sinal para eles, tá? Mas nós precisamos pagar o restante. Então, o que nós conversamos com o pastor e tivemos isso queremos sugerir para a igreja? Né? Que você, igreja, nos ajude nessa questão. Tá? O valor do buffet é R$40 por criança. Nós precisamos de, no mínimo, 35 crianças. Então, como nossa igreja não tem as 35 crianças, todas as crianças da nossa igreja vão. E aí, depois, o restante a gente consegue, tenho certeza. Tá? Então, todas as crianças de 5 a 12 anos irão ao buffet. Tá? O que nós precisamos? Que você invista na vida do seu filho. Pague esse valor de R$40 para que ele possa participar. E é por isso que nós já estamos avisando agora em maio. Porque aí você tem um tempo legal para pensar até outubro,
para ajudar, para contribuir, né, para quem tem mais de uma criança. Então nós já estamos avisando já para quando chegar lá em outubro, todas elas conseguirem ir. Ai, mas eu não tenho criança e eu gostaria de ajudar. É aí que você entra, abençoado de Deus. Você pode apadrinhar uma criança aqui na igreja. Você pode ofertar na vida de uma criança. Né? Depois você pode me procurar. Hoje a Nath não está aqui, mas pode me procurar um dos professores e falar, ó, eu quero ajudar, eu quero apadrinhar uma criança. E aí, com esse valor que você vai ofertar, nós vamos abençoar a vida de uma outra criança aqui da nossa igreja que não tenha condições de estar participando desse encontro. Amém? Deu para entender, gente? Ficou alguma dúvida? Tudo certo? Então vamos lá. Vamos para a palavra. Ruth, capítulo 1, a partir do versículo também número 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Estes homens se chamavam Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Os 2 morreram também, Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem seus filhos e sem o marido. Pula lá para o versículo 15, por favor. Então Noemi disse, veja, a sua cunhada, Orfa, voltou para o seu povo e para os seus deuses. Você, Ruth, vá também com ela. Porém, Ruth respondeu, não insista para que eu vá e a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam, essa não é a Noemi? Porém ela lhes disse, não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi? Se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Até aí. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, mais uma vez nós queremos te pedir que a sua revelação nos alcance, Senhor. Alcance o nosso coração, os nossos ouvidos, Pai. Que a luz da tua palavra, Senhor, ela se reflita, Jesus, e nós possamos enxergar aquilo que o Senhor quer transmitir nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um testemunho para contar, que tem muito a ver com essa palavra, e vocês vão entender mais para frente. No ano de 2020, um pouquinho antes, na verdade, 2018, 2019, eu estudava, já havia me formado, mas eu estudava para prestar concursos para ser professor, efetivo na prefeitura, fosse de Rio Claro, Santa Gertrudes, em algum lugar. E eu estudava para isso. No ano de 2020, eu consegui, pela primeira vez, ser chamado no concurso lá em Rio Claro, e
acabei indo para as escolas e lecionando nas escolas de Rio Claro. Porém, quem é da área da educação sabe que todo professor ele pode ter 2 cargos na prefeitura para lecionar, porque quando você é chamado no concurso, você é chamado para lecionar em um período, pode ser de manhã ou pode ser à tarde. E aí, quando você assume o segundo cargo, você pega o contrário daquilo que você já está lecionando. E aí, como todo bom professor da área da educação, nunca quer ficar com uma sala só porque acha que é pouco, né? A gente sabe da dificuldade que é dar aula no Brasil, mas a gente não quer uma sala só, a gente quer 2. Né? Você quer completar a sua carga diária. E aí eu também falei, não, eu quero mais um. Quero ter a segunda sala de aula também. E fui estudar para isso, fui prestar concursos para isso, né? Mas parecia que o negócio não andava, né? Eu ia, prestava concurso, ficava lá embaixo. Ia, prestava concurso, ficava lá embaixo de novo. Deus sempre supriu todas as necessidades. Todas, gente. Mesmo quando eu não era chamado no concurso, aparecia alguma outra coisa para que eu pudesse fazer no período contrário. Voltado para a área da educação também. Então, nunca eu fiquei nenhum ano, desde quando eu iniciei o meu trabalho, lá em 2017, como professor, todos os anos eu tinha aula o período todo. Sempre tive. Mas eu queria que fosse algo efetivo, algo que eu não tivesse mais como sair, né? Que fosse meu mesmo. Não tivesse aquela insegurança de chegar no fim do ano e ter que ficar prestando processo seletivo para pegar outra sala. E aí, em 2022, eu prestei o último concurso que teve em Rio Claro, né, até então, o último concurso que teve em Rio Claro, passei e estava esperando. Esperei chamar. Passou 2023, passou 2024, eu fui convidado pela diretora da escola, onde eu trabalhava, para ser professor coordenador naquela escola, né, em 2024. Aceitei, topei o desafio e iniciei o trabalho lá. E aí, no início do ano de 2025, esse ano agora, eu fui chamado novamente no concurso de Rio Claro, agora para assumir a minha segunda sala de aula. E eu fiquei muito feliz, porque era por isso que eu sonhava, era por isso que eu lutava, era por isso que eu batalhava. Eu queria isso. E fui, né, chamado. E agora eu consegui. Deus sabe o tanto que eu queria, porque eu orava por isso. Eu orava para que esse momento chegasse. Só que na vida do cristão nada é fácil. Deus ele coloca algumas pedrinhas no caminho para testar a nossa fé. Para ver se a gente realmente confia, se a gente ora, se a gente crê. Fui chamado no concurso de Rio Claro. E aí, para quem não é da área da educação, talvez eu vou tentar explicar para você não se confundir. Quando você tem uma sala de aula, você tem que atender a sua sala de aula e toda semana tem uma reunião que a gente chama de HTPC. Essa reunião de HTPC, ela sempre acontece fora do seu horário de trabalho na sala de aula. Ou seja, começa depois da última aula da tarde. A escola onde eu trabalho, o HTPC, ele começa às 17h45 de terça-feira. Então, toda terça-feira, 17h45, eu tenho essa reunião com a gestão da escola. Então, para que eu pudesse assumir minha segunda sala, nada poderia interferir nesse horário. Eu teria que pensar. A minha sala era da turma da tarde e eu tinha HTPC terça-feira às 17h45. Eu tinha que pegar, então, tudo ao contrário. Uma turma de manhã com HTPC em outros horários. Ou na segunda, ou na quarta, nada que viesse a interferir. E aí eu fui me apresentar para poder assumir essa segunda sala. Tinham algumas pessoas que estavam na minha frente, essas pessoas podiam pegar. Tinha gente, sem mentira, acho que
30 salas disponíveis. Lá. Todas com seus horários, seus períodos. Das que eu podia pegar, tinham 5. Porque nenhuma delas ia interferir no meu horário de trabalho e no meu horário de HTPC. Então, tinham 5 opções. Quando chegou na minha vez, todas as opções foram pegas. Todas. Sobrou uma opção de manhã com HTPC na terça-feira às 17h15. Aí eu falei, impossível. Terça-feira, eu já tenho HTPC. 17h15, não dá, eu trabalho no período da tarde, eu saio 17h30. Não dá para pegar essa sala. Mas antes, eu orava por isso, como eu falei. Eu sempre orei. Desde quando eu fui chamado, eu orava. Eu falava, Deus, que eu chegue lá e tenha a opção para mim. O Senhor sabe do desejo do meu coração. Que tenha essa opção. Cheguei, me apresentei, aí eu falei assim para o moço que estava na mesa, ele foi meu professor na faculdade. Eu falei assim, olha, Anderson, de todas as opções que para mim eram cabíveis, não sobrou nenhuma. Tem essa aqui que o período é da manhã, mas o horário de HTPC é no mesmo horário que eu cumpro na outra escola. Pelo contrário, é mais cedo ainda. Ele virou para mim e falou assim, Mateus, não desista. Pega essa sala, vai trabalhar, conversa com a diretora. Eu vejo aqui que eles têm um outro horário, uma segunda opção. Vai na segunda opção. Mas não desista, vai. Aí eu senti o coração mais quentinho, peguei e fui. Fui conversar com a diretora. Falei, olha, não posso. Expliquei toda a situação. Ela virou para mim e falou assim, então você vai ter que sair. Porque eu não vou deixar você cumprir em outro horário. O horário disponível era aquele. Aí aquilo foi quebrou, né? Me quebrou. Voltei lá para a escola, para a secretaria e falei, olha, a diretora falou isso, então eu não vou poder ficar. Aí ele falou assim para mim, não, você não vai desistir. Você vai ficar. Você não é coordenador na escola de Efraim? Falei, sou professor coordenador lá. Então você vai sair do seu cargo, assumir essa sala, faltar os HTPCs e vai voltar para a coordenação. Aí eu falei, mas como isso? Porque não dá para fazer isso. Eu vou me arriscar a perder, né, horários de aula, tudo. Aí ele falou assim, calma, que a gente dá um jeito. Aí eu falei, Jesus, não, eu não vou aceitar uma coisa que não é legal. Não vou aceitar. Só tem uma coisa, Jesus, que eu te peço. Se o Senhor me deu, se foi realmente o Senhor que me deu, eu vou até a escola e a diretora vai aceitar que eu não cumpra os HTPCs durante todo esse período que eu estiver nesse cargo. E o Senhor vai... Aí eu vou entender que é do Senhor, porque senão eu não quero. Porque não é legal isso. Eu até aceito voltar para a coordenação, porque a diretora vivia me mandando mensagem pedindo volta, volta. Eu até aceito voltar. Mas o tempo que eu estiver na sala de aula, ela não vai barrar o meu trabalho. Ela vai aceitar que eu não cumpra. Fui. Com o coração na mão, pensando, né, seja o que Deus quiser. Cheguei lá, conversei com ela. Ela virou para mim e falou assim, mais ou menos quanto tempo você precisa cumprir para poder voltar para o seu cargo anterior e não perder essa sala de aula? Eu falei, mais ou menos uns 30 dias. Eu preciso ficar aqui. Aí ela falou assim, tá bom. 30 dias? É só isso mesmo? Eu falei, só 30 dias. 30 dias vão dar 4 dias de HTPC. Tá bom, eu deixo você passar. Pode ir. Começa a trabalhar amanhã. E aí, gente, eu vi o cuidado de Deus, porque eu poderia perder tudo isso e ter que iniciar todo o processo, mas não. E muitas pessoas, quando eu estava lá, falou assim para mim, o quê? Ela fez isso para você?
Mas ela não deixa faltar nenhum dia nessa escola. Ela não deixa passar nem 10 minutos que a gente chega atrasado. E ela deixou você faltar 4 dias. Eu falei, foi. Ela deixou. Ela falou, só pode... As pessoas falavam para mim, só pode ser seu Deus mesmo, porque não tem explicação. Gente, isso é um testemunho da minha vida. E agora eu voltei para a coordenação da escola, porque passou os 30 dias, né? Mas eu não perdi o meu cargo, não perdi o meu sonho. Hoje eu tenho um sonho já cumprido, profissionalmente. Fechou. Posso almejar outra coisa agora, posso almejar algo a mais. Mas esse é um cumprimento de Deus aos que são fiéis ao Senhor. A pastora estava falando aqui, eu achei até que ela ia pregar a mesma coisa que eu na introdução aqui. Põe o pé, que Deus põe o chão. E isso eu aprendi aqui nessa casa. Põe o pé, Deus te dá o chão. E todos os dias eu vivo essa palavra na minha vida. Todos os dias eu vivo isso na minha vida. Porque quem é realmente os filhos de Deus, quem realmente confia em Deus, quem realmente tem fé, quem realmente acredita, não tem medo de viver o sobrenatural de Deus. Não tem medo de pôr o pé. Não tem insegurança de pôr o pé. A gente vai lá e põe. Porque a gente sabe quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor. Ruth e Noemi estavam passando por uma situação complicadíssima na vida delas. Naquele tempo, uma casa sem um homem, sem uma figura masculina, era uma casa deixada de lado, esquecida. Haviam aqueles que cuidavam das viúvas. Mas para a sociedade, elas eram esquecidas. Não tinha mais recursos. Talvez você não conheça a história de Ruth, desse livro, e eu quero trazer aqui um breve resumo, até escrevi para não me perder. Ouça, o livro de Ruth é um dos livros históricos do Antigo Testamento da Bíblia. Ele vai narrar a história de Ruth, uma mulher moabita que, após ficar viúva, decide permanecer com sua sogra israelita, Noemi, e seguir o Deus de Israel. Ruth demonstra fidelidade e coragem ao deixar sua terra natal e reconstruir sua vida em Belém. Lá ela conhece Boaz, um parente de Noemi, que a trata com bondade e acaba se casando com ela. O livro destaca temas como lealdade, redenção e providência divina. Ruth se torna bisavó do rei Davi, ligando sua história à linhagem de Jesus. Porém, o que eu quero tratar hoje não é sobre Ruth, é sobre Noemi. Sobre a coragem de uma mulher, sobre a confiança de uma mulher, sobre a fé de Noemi. Quando eles saem da terra lá de Moabe e voltam para Belém, a palavra de Noemi é: eu não me chamo mais Noemi, eu me chamo Mara. Porque tudo que eu tinha, Deus tirou. Tudo que eu tinha, Deus levou. Então agora eu não sou mais Noemi, eu sou Mara. E talvez você não saiba, mas o significado de Mara é amargura. E uma pessoa amargurada é uma pessoa de tristeza profunda. Não sei se você já encontrou alguma vez uma pessoa assim. Mas dá até nervoso de ficar perto dela. Porque tudo que ela fala é sobre não vai dar certo. Ai, não vai dar. Vamos fazer isso? Não vai dar. Vamos fazer? Não dá. É até dolorido ficar do lado dessa pessoa, porque você não sabe se você tem dó dela ou se você ajuda ela. Pessoas amarguradas não conseguem conquistar nada. Pessoas amarguradas não conseguem enxergar o fim das coisas. Pessoas amarguradas só conseguem ver tristeza aonde tem alegria.
Se você é uma pessoa assim, ou se você conhece alguém assim, ore por ela. Ore pela sua vida. Peça a Deus para que mude isso em você. Peça a Deus para que mude isso nessa pessoa. Porque a amargura nos faz não enxergar o que Deus tem para nós. A Bíblia ela é cheia de promessas, cheia de bênçãos para a nossa vida. Principalmente quando nós somos comprometidos com o Senhor. Se somos comprometidos com Deus, Ele também tem prazer em se comprometer conosco. Então a amargura ela não pode estar na nossa vida. A amargura não pode andar conosco. Nós precisamos mudar o foco. Noemi, nesse momento, se sentia mal. Ela se sentia sofrível. Ela se sentia triste, porque, segundo a visão dela, tudo aquilo que ela tinha conquistado um dia tinha ido embora. Mas algo estava para mudar na vida de Noemi. Algo diferente ia acontecer. Por quê? Porque ao invés dela permanecer amargurada, Noemi procura uma solução. E aqui a Bíblia não vai dizer isso, mas eu imagino Noemi no quarto dela orando. Eu imagino Noemi de joelhos dizendo: Deus, não dá para viver assim. Deus, não dá para viver dessa maneira. Muda a minha história. Muda, Jesus. Eu não quero viver mais isso. Eu quero algo diferente. Eu quero ser diferente. Eu quero voltar a ser a Noemi de antes. Chega de tristeza, chega de amargura. Eu imagino que ela orava, porque Noemi é da linhagem de Israel. É nascida em Israel. E Israel é quem? É o povo separado de Deus. O povo escolhido por Deus. Então ela sabia quem era Deus. Ela tinha noção do que Deus poderia fazer. Ela já tinha visto e presenciado os sinais de Deus, com certeza. E por isso ela não desistiu. Muitas das vezes a amargura faz com que a gente pense em desistir. Mas nós precisamos firmar os nossos olhos no Deus que pode todas as coisas. Os nossos olhos precisam estar fixos no único Senhor da nossa vida. O Deus que foi capaz de abrir o mar vermelho. O Deus que foi capaz de alimentar uma multidão. O Deus que deu seu Filho por mim e por você. É nele que os nossos olhos precisam estar fixos. E aqui, Ruth está passando por uma situação muito difícil. Mas olha o que diz o capítulo 2. Vamos lá, capítulo 2, versículo 1. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: Vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Quem era Elimeleque mesmo? O marido de Noemi. Versículo 15. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu essa ordem aos seus servos: Deixem que ela, Ruth, apanhe espigas até no meio dos feixes, e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela as apanhe e não
e não a repreendam. E assim Rute esteve apanhando espigas naquele campo até a tarde. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Rute também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Rute contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos e nem para com os mortos. Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente também chegado. Esse homem é nosso parente chegado e um de nossos resgatadores. Então Rute, a moabita, disse: ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu: é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. Noutro campo, poderiam maltratar você. Assim Rute ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas, até que a colheita de cevada e do trigo se acabou, e continuou morando com sua sogra. Até aí, por enquanto. Aqui, gente, com essa fala de Noemi, eu só consigo enxergar esperança. Ao presenciar toda aquela fartura que Rute trouxe e toda a alegria de ouvir Rute dizer que esse homem era Boaz, um fio de esperança nasce no coração de Noemi. E ela começa a pensar: Deus tem ouvido minhas orações. Deus está atendendo ao meu pedido. Através da vida de Rute, existe uma saída que Deus está desenhando. E hoje o que eu quero dizer para você, e que eu gostaria que você entendesse, é que existe esperança para aquilo que você tem procurado no Senhor. Não leve essa mensagem como uma mensagem de um coach. Não entenda isso, porque o meu papel aqui não é convencer você de que Deus é maravilhoso e vai salvar a sua vida e vai resgatar, tirar você de toda a sua tristeza, de tudo aquilo que é ruim. Não. O que eu quero que você enxergue é que existe uma esperança chamada Jesus Cristo. E eu não sei a dor que você tem enfrentado, eu não sei a luta que você tem passado, eu não sei o que você tem vivenciado na sua vida e na sua casa, mas eu sei que o mesmo Deus que foi capaz de mudar a história de Rute e Noemi, o mesmo Deus que foi capaz de atender ao meu chamado, ao meu pedido, é capaz ainda de fazer muitas coisas, de mudar a sua história, de mudar a sua vida, de mudar a sua casa, de te curar se preciso for, de fazer o milagre que você tanto espera. Deus permanece sendo Deus. Ele não mudou. Deus é o mesmo. O mesmo que cuidou da família de Noemi é o Deus que cuida da minha e da sua família. Só que Ele espera você lá no quarto, de joelhos, clamando e dizendo: Deus, eu sei que o Senhor ainda é capaz de fazer milagres. Eu creio que você, Jesus, ainda pode mudar a minha história. Isso se chama esperança. Quando você confia em Deus, quando você tem fé em Deus, quando você crê em Deus, é uma esperança que nasce na sua vida. Eu ainda tenho esperança de muitas coisas ainda, e vocês sabem de algumas delas. Eu tenho essa esperança, porque o meu Deus
ainda faz. Ainda faz. E ainda que ele volte, antes de fazer o que meu coração tem de esperança, eu o louvarei por toda a eternidade, porque eu sei quem ele é. A minha esperança é pautada no que ele pode fazer, no que ele faz, mas também é pautada na volta de Jesus, porque é o que eu mais espero. Deus continua sendo Deus. Noemi aqui, ela entende, através das ações de Boaz com Ruth, que uma esperança estava sendo gerada e que algo poderia acontecer. Então ela prepara um plano para que Boaz agora entenda que elas precisavam dele. E aí você não precisa ler, porque como eu sei que o tempo é corrido, eu fiz um resumo aqui bem rapidinho. Noemi percebe que Boaz havia demonstrado interesse e bondade por Ruth. Então ela orienta a nora a tomar uma atitude simbólica e corajosa. Ir até a eira, local onde acontecia a debulha do trigo, onde Boaz dormia, deitar-se aos pés dele e descobrir os seus pés. Esse gesto significava um pedido de resgate e proteção. Era como se Ruth dissesse: quero que você me tome sob sua responsabilidade segundo a lei. Boaz entende a intenção, reconhece a virtude de Ruth e, por respeitar as leis, resolve o assunto da forma correta. Ele garante que se o parente mais próximo não quiser resgatá-la, ele o fará. E é de fato isso que acontece. Boaz se casa com Ruth. O plano de Noemi foi um plano sábio, estratégico e cheio de esperança. Ela usou os costumes do povo para buscar um futuro melhor para Ruth e para si mesma. E aí eu gostaria que você fosse lá no capítulo 4. A gente vai ler apenas 4 versículos, eu já estou encerrando. Se o pessoal do louvor quiser subir, fica à vontade. Ruth 4, versículo 13. Assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé e pai de Davi. Olha a mudança na fala das pessoas. Quando Noemi chega em Belém, elas falam assim: mas essa não é a Noemi? Cadê a vida dela? Cadê vida nessa mulher? Isso lá no capítulo 1. No capítulo 4, a coisa muda. Olha lá. Nasceu um filho para Noemi. Essa é Noemi, a mulher que agora tem a sua vida resgatada. Uma outra mulher, uma outra pessoa. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor pela vida de Noemi. Você consegue perceber a diferença da fala? De quando Noemi chega a esse lugar e de quando as coisas mudam na vida de Noemi? Isso é maravilhoso, gente. Isso só pode ser Deus agindo.
Só pode ser Deus fazendo. Eu não sei como que as pessoas te conhecem hoje, quando elas olham para você. Eu não sei qual é a impressão que as pessoas têm quando elas olham para você. Mas eu sei que isso pode mudar hoje. Porque o Deus que fez isso na vida de Ruth, isso na vida de Noemi, também pode fazer na sua vida. Também pode fazer com você. Depende apenas de você e Deus. Noemi teve o sentimento de amargura. Noemi teve a sensação de esperança. E agora, no final dessa história, Noemi tem o sentimento de alegria. As coisas mudaram. Tudo é novo. Tudo é diferente. Tudo se fez novo na vida dela. E o Deus que agiu lá está neste lugar. E Ele pode fazer. Feche seus olhos. O final do livro de Ruth destaca que Obed é o pai de Jessé, que por sua vez é o pai do rei Davi, o futuro, naquela época, futuro rei de Israel. Isso mostra que da fidelidade de uma moabita estrangeira e da esperança renovada de uma mulher amargurada, Deus trouxe bênçãos para toda Israel. E mais tarde, essa bênção que chega a Israel, chega também ao mundo. Porque talvez você não saiba, mas Jesus é da linhagem de Ruth e Boaz. A mesma esperança que chega na casa de Noemi. A mesma alegria que chega na casa de Noemi. Chegou para você. Nasceu há muitos anos atrás. Morreu. Ressuscitou. E hoje Ele se encontra neste lugar. Jesus Cristo, a linhagem do rei de Davi, se encontra aqui. E Ele quer tocar o seu coração. O pessoal do louvor vai cantar. Enquanto eles cantam, você que hoje precisa se encontrar com Deus, porque você quer algo novo, uma colheita nova na sua vida, algo que precisa ser respondido, uma cura, um